Agora o tempo, veja como fica a previsão nesta quarta-feira em todo o estado. Os detalhes você acompanha nos mapas. Nesta quarta-feira, a massa de ar seco e frio continua no Rio Grande do Sul. O amanhecer fica com baixas temperaturas na Serra Gaúcha. Na capital e na região metropolitana, o tempo permanece firme e faz um pouco de calor à tarde. Nos vales e encosta da serra, o sol predomina e haverá poucas nuvens. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 13 e 26 graus. Em Canela, os termômetros marcam entre 7 e 24 graus. Em Campo Bom, a mínima é de 8 e a máxima é de 25 graus. Em Nova Santa Rita, as temperaturas ficam entre 6 e 24 graus. E em Tramandaí, mínima é de 20 e a máxima é de 26 graus. No bloco anterior, nós falamos sobre os acidentes de trabalho. Agora, tratamos de outro dado preocupante, o nível de estresse nesses ambientes. Atualmente, o Brasil ocupa espaço no ranking mundial em executivos estressados e ansiosos. Este é o resultado das cobranças e metas cada vez mais exigidas pelas empresas e organizações, o que pode ocasionar problemas de relacionamento entre os trabalhadores e até mesmo problemas de saúde. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a professora do curso de Gestão de Recursos Humanos da Unicinos, Thalita Oliveira. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, então vimos que o Brasil ocupa, né, uma posição no ranking mundial. Né? A que se deve essa questão? Bom, isso tem muito a ver com as questões individuais também, né? Quanto mais responsável e perfeccionista é o profissional, isso, claro, vai impactar muito na sua atividade diária. E nós sabemos que as empresas estão dentro de um processo de mudança constante. E esse processo de mudança mexe com o nosso organismo também, né? E o próprio organismo vivo da organização. Então, isso causa uma exigência muito maior dos profissionais. A gente tem que estar o tempo todo pensando em novas tecnologias, novos mercados, claro, novas formas de atuação. Claro. E como a empresa pode trabalhar nessa questão, trabalhar o ambiente de trabalho para que o seu funcionário não entre num nível de estresse? Bom, a gente pensando em minimizar essas questões todas que eu trouxe, né, é mesmo entender que ali nós estamos falando de pessoas, né, nós não estamos falando de máquinas, que a gente vai lá e coloca um pouquinho de óleo e a coisa está resolvida. A gente está falando de pessoas. Então, eu sempre procuro pensar o seguinte quando eu trato desse assunto com meus alunos. Trate a outra pessoa como você gostaria de ser tratado. Claro. Né? Então, e tentando respeitar os limites do seu funcionário. As metas são claras, mas os limites também devem estar claros. Né? Cada um de nós tem os seus limites. Então, deixando essas questões bem claras. Isso não significa deixar de procurar atingir metas, de procurar fazer as atividades da melhor forma, sim, mas que haja o espaço das pessoas se sentirem à vontade, dizer, olha, aqui é o meu limite, vamos retomar amanhã, né? Eu não vou conseguir render tudo isso hoje. Então, ter essa abertura, né? Essa questão do relacionamento também é muito importante, justamente para ter essa abertura. Bom, mas acaba acontecendo, né? Dos funcionários precisarem de folga a partir disso. Isso traz um problema maior para a empresa? Com certeza. A empresa gasta muito com planos de saúde, né? Então, se há por exemplo, alguém que tenha que se afastar do trabalho, isso já é um impacto para a organização, porque ela investiu em treinamento naquele profissional, ela investiu conhecimento, aquele profissional ele detém um pouco da história da empresa. Sim. Então, a partir do momento que ele se afasta, tu tem que procurar outro para substituir, né? Sim. E também aí vem a questão do profissional, né? Como é que ele se sente em relação a isso? Poxa, eu não posso ficar doente, vou ser substituído, olha o que a empresa investiu em mim. Exatamente. Então, só isso já gera um estresse. Bom, também não é só a empresa que tem que cuidar disso, né? O próprio funcionário precisa ter essa noção de que ele tem que parar um tempo, respirar e, né, seguir em frente com o trabalho. Isso acontece? Olha, aí hoje nós estamos vendo uma epidemia de síndrome do pânico, crise de ansiedade, né? Uma epidemia. As pessoas cada vez mais não conseguem lidar com os vários papéis que se exercem na sociedade. Então, o que sempre se procura é trabalhar a questão do equilíbrio. Né? O que é importante para ti? Qual é a tua prioridade? Minha prioridade é a família. Então, vamos dar prioridade para a família. É o trabalho. Tá? Então, ok, a prioridade é o trabalho. Mas tentar achar um equilíbrio nesses papéis. Né? Não ser nem 8 e nem 80. E isso é uma responsabilidade do indivíduo. Claro. Eu não posso largar para a empresa isso. Né? É uma responsabilidade minha. Olha, aqui eu cheguei ao meu limite. Né? A minha prioridade é a minha família. Então, como é que eu vou reorganizar minhas atividades para que eu consiga atender todas de uma maneira adequada, mas priorizando aquilo que é importante para mim? Sim, e trabalhar sob pressão também é
um dos motivos, né, para o funcionário acabar se estressando um pouco mais. Muitas empresas ainda trabalham nessa questão. Sabe-se que o telemarketing é uma das mais, né, com os maiores problemas nessa questão de estresse do funcionário. Como é que funciona nas grandes empresas? Assim, Gabriela, eu penso que quando nós trabalhamos com telemarketing, nós temos um perfil de profissional para aquele que vai conseguir fechar com as exigências daquele mercado. Sim. Então, já temos que procurar na seleção aquele profissional adequado. Né? O que nós vemos muito acontecer é as pessoas que não têm uma profissão definida, vou trabalhar em telemarketing. E aí não consegue dar conta dessa pressão. Porque é um mercado de muita pressão. Então, eu já sei, vou trabalhar em telemarketing, eu vou passar por algumas situações que, de repente, eu não vou gostar. Exatamente. Então, também vai do profissional escolher, né? Então, aquela coisa, mas eu estava desesperada, eu precisava no trabalho. Ok, mas tu sabe que tu vai passar por algumas situações. É bem assim, né? E a pressão, ela é inerente à nossa vida. A gente vive pressão não só no trabalho, exatamente, em tudo. A gente está na fila do banco, a gente está sendo pressionado. Então, é realmente uma questão de autoconhecimento, de buscar equilíbrio nas atividades, né, naquilo que eu vou fazer, não assumir mais coisas do que eu posso dar conta. Né? E isso é extremamente individual, né? Claro, também nós falamos antes da responsabilidade do funcionário quanto ao seu ambiente de trabalho. Não adianta colocar a culpa na empresa, né, que está pressionando. O funcionário mesmo tem essa questão de se pressionar para fazer um trabalho bem feito. Mas tem uma coisa importante, né? A empresa ela é feita por pessoas. Exatamente. Né? Então, se eu sou um chefe que pressiona o meu colaborador, provavelmente eu também vou acabar me estressando, porque eu vou viver, uma hora vai estourar isso em mim. Sim. Então, como a empresa é feita por pessoas, eu acho que tem que ser uma relação transparente, onde a gente consiga trabalhar a questão do estresse, a questão da pressão. Olha, a pressão está demais, daqui a pouco alguém vai ficar doente, alguém não vai faltar. Né? Então, ser um trabalho em conjunto, aí entra a questão da gestão de pessoas, né? Sim. Gestão de pessoas tem que atuar diretamente nessa realidade da organização, sinalizando que podem haver alguns problemas. Exatamente. Então, professora, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Gabriela. Oportunidade de qualificação. No próximo bloco, a gente fala sobre o programa Jovem Aprendiz de São Leopoldo. Aguarde, nós voltamos em um instante.